Ok. Eu vou estar gravando, se alguém tiver alguma objeção com relação a isso, pode me falar, tá? Para a gente tentar chegar no consenso. Eu gravo as aulas porque é importante para nós, né, deixar o registro do que está sendo falado, tá? Tanto para vocês terem o acesso ao material depois, caso tenha alguma dúvida também, né? E também caso fale alguma coisa que esteja distorcido do que está proposto para vocês, tá? Então, vocês têm esse registro, aí vocês podem chegar em mim, tá? E falar, ó, isso aqui tá errado. Porque a gente é humano, a gente erra, tá? Então, eu gravo as aulas mais para isso, tá? Tem uma Renata que não... Deixa eu minimizar isso daqui. Deixa eu... Bom, tem um aluno aqui que está querendo entrar, só que não aparece para ela, para aceitar ela. Renata Kailane Gomes Macedo. Ela já entrou, professor. Ela já entrou aqui, para mim está constando que ainda está para permitir. Não tá... Não, parece que ela já entrou, porque tá aqui do lado. Já entrei, professor. Bom dia. Ah, bom dia. Bom dia. Então tá, eu vou dar continuidade à nossa aula, tá? Vou projetar agora, já está gravando a nossa aulinha, vou estar projetando o nosso slide para a gente estar iniciando, tá? Bom, como que foi o final de semana de vocês? Conseguiram descansar? Cansativo, fiquei fazendo tarefa. Tinha muita atividade para fazer? Eu também. Esse modelo de aula não presencial é um pouco cansativo mesmo, né? Nossa, demais. É cansativo também. No final de semana eu tive uns momentos ruins, passei um pouquinho de mal, passei um pouquinho mal, né? Aí tinha muita coisa acumulada para estar fazendo. Eu tive Nossa, que ruim. porque no sábado eu não dei conta de fazer. Problema nos rins. Mas é isso aí. A vida segue, né? A gente não pode parar. Bom, a gente já viu tudo isso aqui, né, pessoal? Em relação à botânica, a gente já viu a questão evolutiva, né, de cada grupo desses, né? Vimos a questão evolutiva. Depois a gente passou, né, para os grupos mais complexos, falando um pouco sobre a formação de flor e de fruto. Falamos também sobre a reprodução, né, o tipo de reprodução que elas têm. Depois a gente entrou no contexto, né, de tecido embrionários, que no caso foi histologia vegetal e crescimento primário. Bom, então a gente falou sobre isso também, que no caso seria sobre como que acontece no tecido embrionário, né? Como que as coisas acontecem por lá. Depois a gente falou, né, um pouco sobre o crescimento secundário, que no caso seria como que acontece aquela alteração de células no crescimento secundário, falamos sobre o aparecimento de estruturas secundárias. E agora a gente vai estar falando um pouco sobre tecido adulto dessas plantas, tá? Ele pode ser conhecido também como tecido permanente, que é aquele que vai durar a vida toda, né, dessa planta, tá? Desse elemento, desse grupo aí. Então, quando a gente fala de tecido adulto ou tecido permanente, a gente está falando em relação ao revestimento que temos, né? Então, sabemos que na fase embrionária, a gente tem o crescimento primário das estruturas, então não tem a necessidade de ter uma complexidade, né? Porque o tecido apenas está se alongando, ele não tem aquela preocupação de endurecimento, rigidez, tá? Aceitar os alunos que estão entrando. Bom, porém, quando a gente chega em um determinado momento, pausa aquele processo mitótico, né, de mitose, aí a planta ela entra em crescimento secundário, né, e depois no crescimento secundário volta o processo mitótico novamente. Só que aí já tem a diferenciação, né, a desdiferenciação
de célula, que no caso seria aquela alteração da composição celular, né, do tecido meristematóide. Bom, quando a gente fala então sobre revestimento, tá? Os tecidos de revestimento vegetal, eles revestem órgãos da planta a fim de a fim de fornecer uma proteção sobre diversos fatores, né, que a planta pode estar passando ou agentes patogênicos, tá? Então eu trouxe aqui nessa primeira slide para nós, né, uma pequena imagem mostrando um tronco cortado ao meio. Nesse tronco cortado ao meio, estamos vendo, né, que a cada ano que passa, né, nesse indivíduo, nessa população, a gente vai ter uma secreção de camadas e assim vai aumentando com relação ao tamanho desse tronco, né? A gente denomina cada parte, né, desses círculos que são sobrepostos dentro do tronco, né, na parte cauliar, de anéis de crescimento, tá? Esses anéis, ele mostra, através deles e de outros fatores, que a gente consegue fazer a datação com relação a fóssil, tá? Tem algumas plantas que conseguem fossilizar. Temos até alguns locais na América, principalmente na América do Norte, onde tem muita árvore que estão petrificadas, tá? Como a gente sabe, os vegetais, eles têm células, né, que são rígidas. Então, com isso, ajudaram no processo de petrificação e lá conseguimos datar através dessa quantidade de anéis e também pelos radisótopos, tá? Então, numa planta, quando ela está em crescimento secundário, que é o crescimento final, né, crescimento permanente, vamos ter o aparecimento dessa região de anéis, que vai datar, que vai ajudar na datação de anos de vida desse indivíduo, tá? Então, a gente vai ter sempre no lado, no meio, tá? A região medular, que no caso seria aquela região onde tem células que possibilitam, né? Células meristemáticas ajudam na desdiferenciação. Temos a região anelar, que seria mais próximo, né, da região da derme ou da periderme, tá? E temos mais no centro, né, próximo aos feixes vasculares, do procâmbio, tá? Na verdade, do câmbio, né? Como é crescimento secundário, é câmbio, tá? Procâmbio seria se fosse crescimento primário. Temos a parte juvenil, tá, dessa planta. Vou estar passando para o próximo slide. Só. Bom, então vamos falar um pouco com relação às estruturas, né, nessa planta adulta que surgem a partir do momento que a gente tem o crescimento secundário, a gente tem uma grande quantidade de tecidos que vão aparecer fora esse de crescimento, né, que a gente já falou. O de crescimento, ele ajuda a planta ela expandir tanto para a região lateral quanto para a região apical e para a região radicular, que seria a região de raiz, tá? Bom, então a primeira estrutura que vamos estar falando com relação ao desenvolvimento dessa planta no crescimento secundário seria essa estrutura denominada de tricoma, tá? Bom, os tricomas, eles são um processo evolutivo que ocorre dentro de todas as espécies vegetais, tá? Algumas são bem explícitas com relação a essa estrutura, outras nem tanto, tá? Bom, essa estrutura, ela geralmente secreta algumas substâncias que ajudam a combater a herbivoria, tá? Então, o tricoma ele tem as seguintes funções. Bom, como eu havia dito, os tricomas eles vão ter a seguinte função, tá? Eles vão diminuir a absorção de água no ambiente, tá?
Eles vão ajudar a diminuir a radiação solar que vai ser emitida pelo Sol, né? Que no caso seria os fótons que vêm do Sol até o nosso planeta. Então, a absorção de raios solares, quando excessivo, pode danificar a estrutura da planta, né? No caso, seja o caule ou seja a região foliar. Vamos ter também a parte que os tricomas, eles vão ajudar na transpiração foliar, que pode ocorrer de forma excessiva quando tendo uma grande quantidade de raios solares, tá? Então, se eu consigo fazer a diminuição dos raios solares que chegue até essa planta, tá? Eu vou ter logo uma diminuição no índice de transpiração, tá? Bom, então podemos considerar os tricomas como sendo parte, né, da epiderme. Eles são formados através de apêndices epidérmicos, tá? Que atuam na proteção vegetal, principalmente na perca de água ou ajuda, né, também na baixa concentração de raios solares incidido a essa planta e também ajuda na questão de herbivoria, que pode ser algo bem comum dependendo da espécie de planta, tá? Bom, nesse contexto de herbivoria, temos uma imagem aqui em cima aqui, onde a gente consegue ver que em cima de cada estrutura dessa, né, que a gente denomina de tricoma, praticamente o tricoma são pequenos pelos, tá? Pequenas pelugens em cima dessa folha, tá? Ou no caule. Esse tricoma ele ajuda a secretar algumas substâncias que faz com que o animal que tente predar ela tenha uma pequena irritação alérgica, tá? Principalmente nós humanos, tá? Provavelmente alguém já deve ter passado por algum tipo de capim ou braquiária, né? No interior, na roça. E ali, pela manhã, quando você anda sobre esse capim, a gente tem, quando a gente está sem proteção na perna, né? Calça jeans, sapato, a gente tem um pequeno contato e adesão desses tricomas na nossa pele, tá? Em algumas pessoas pode causar alguma irritação, onde você passe ali juntamente com a água, você começa a sentir coceira, né? Uma pequena irritação naquela região da perna, onde você começa a coçar e logo fica vermelho, né? Então, isso é resultado dos tricomas, né, dos capins, né? Que no caso são angiospermas e monodicotiledôneas, né? Então, temos essas estruturas que ajudam na questão de herbivoria. Temos aqui mais embaixo uma estrutura que a gente denomina, tá, de oxalato de cálcio, que no caso são rafts, tá? Essa estrutura raft, ela geralmente fica dentro do tecido em si, tá? Geralmente na região cauliar, ou também pode encontrar na região da folha, tá? Bom, da mesma forma que os tricomas, a raft ela ajuda, tá? Esses cristais ajudam com relação à herbivoria, ela deixa a planta menos palatável, tá? Que no caso seria o gosto, né? Vamos falar que a planta não ficaria com gosto muito bom porque ela, a partir do momento que o animal começa a se nutrir, ele começa a sentir que aquela estrutura, né? Ela meio que queima e pinica faz uma irritação na região da língua. Então, logo o animal ele não vai querer aquela planta que tem muita raft e também nem muito tricoma, tá? Então essa estrutura ela se desenvolve por processo evolutivo, tá? Dentro da população de plantas, onde as plantas que aparece essa estrutura, tá? Que é uma estrutura de defesa, ela vai ter um maior sucesso evolutivo com relação à predação, tá? Ela será menos predada do que as outras que não têm. Ok, passar para o próximo, tá? A próxima estrutura que pode aparecer, no caso, seria essas estruturas, tá? Que no caso são acúleos. Bom, os acúleos também são algumas vantagens evolutivas em determinados grupos de plantas, tá? Esses acúleos, eles
ajudam também na relação de defesa da planta, fornecendo menos local onde o animal pode fazer a gustação dessa planta, tá? Então, o acúlio ele vai funcionar como defesa vegetal contra a herbivoria. Bom, temos uma diferenciação que a gente pode confundir facilmente, tá? Que no caso são acúlios e espinhos. Bom, os acúlios eles geralmente têm origem da epiderme. Então, como a gente tem origem na epiderme, a gente caracteriza eles como sendo aqui na região da periderme, né? No caso, ele inicia na epiderme, né? Lá no crescimento primário. No crescimento secundário, ele fica com uma adesão na periderme. Bom, teremos também, né, uma diferenciação do que é o espinho. O espinho, ele, geralmente, ele tem origem foliar, tá? Ou cauliar. Essa origem, no caso, ela vai estar inserido juntamente, tá, com caule. Ele não vai ter uma região onde eu consiga fazer uma separação, tá? A diferença entre acúlio e espinho vai ser praticamente essa daqui, tá? Deixa eu voltar aqui que tá travando aqui para mim. Pronto, voltei. Bom, aqui nessa imagem a gente tem uma imagem de uma roseira, tá? De um caule de uma roseira, onde a gente tem acúlios, tá? Esses acúlios, eles são estruturas onde eu consigo fazer a separação dele, tá? Facilmente. Reparem que aqui eu tenho tipo uma divisão, tá vendo? Como se essa estrutura ela tivesse sido secretada pela planta e assim eu consegui destacar essa estrutura, no caso acúlios, de forma que eu não danifique totalmente a região cauliar, tá? Porém, os espinhos é diferente, tá? Os espinhos eles podem ter uma origem foliar. No caso, essa origem, pessoal, não rabisca a tela, tá? Aparece aqui para mim, isso aí atrapalha também. Então, a origem foliar, ela vai ser em estruturas que vão aparecer geralmente na ponta da folha, que é parte dessa folha, tá? Então, não consigo destacar de forma a não danificar essa folha. E no caule, a gente também tem o aparecimento dos espinhos, de forma que eu não consigo destacar ele sem danificar a região do caule, tá? Provavelmente alguém já deve ter percebido em pé de limão ou pé de laranja que tem algumas estruturas desse formato assim, né? Essa estrutura é o espinho, tá? Porque a gente não consegue destacar ela do caule sem danificar essa estrutura, tá? Já nessa daqui, que a gente tem uma coroa de Cristo, né? Que é essa planta aqui, a gente consegue, também na roseira, consegue fazer o destaque do acúlio de forma que eu não danifique totalmente o caule, tá? Eu vou ter um pequeno dano apenas nessa região onde o acúlio está inserido. Então, essa é uma das estruturas que aparece, no processo evolutivo das plantas depois da desdiferenciação celular, tá? Deixa eu passar para frente. Bom, as pápulas, elas são estruturas que vão aparecer em pétalas de flor, tá? E também folhas. As pápulas, elas ajudam a fornecer um formato aveludado na estrutura, tá? Provavelmente alguém já deve ter pegado uma flor e reparado que essa flor ela apresenta pequenos pelus ali que formam tipo uma espécie de veludo, tá? Então, o que caracteriza essa parte aveludada da planta, seja ela na folha ou seja ela na região do fruto, tá? Ou também na região da flor, a gente vai ter essa estrutura que é a pápulas, tá? Então, as pápulas que vão conferir, por processo evolutivo também, essa característica aveludada na estrutura dessa planta, tá? Alguma dúvida até agora, pessoal? Ou tá tranquilo?
agora tá tranquilo. Ok, não durmam, tá? Tá bom. Ah, a próxima estrutura, essa estrutura que a gente já falou dela, né? Todo mundo lembra dos estômatos? Sim, Quem falou? Sim, a Samara? foi eu. Ok, os demais lembram, pessoal? Sim, professor. Ok, Renata. Sim, professor. Ok. Então vamos estar falando então dos estômatos, tá? Os estômatos também são um processo evolutivo, tá? Tudo que a gente está falando de estrutura aqui, eles entram no contexto evolutivo de cada espécie, tá? Então, os estômatos, eles são pequenas aberturas que a gente vai encontrar na região foliar, tá? Ou na região cauliar, que pode acontecer também. Deixa eu só achar minha setinha aqui. Do lado aqui, a gente tem uma pequena micrografia, tá? Essa daqui é uma micrografia óptica normal, tá? Onde faz o corte histológico da folha e assim conseguimos observar as estruturas, tá? Bom, nessa estrutura foliar, a gente vai ter ali células, né? Justapostas, células vegetais, e vamos ter a região também onde tem as células do estômago, tá? No caso, célula guarda, estilo. Bom, os estômatos eles são pequenas aberturas presentes na epiderme da planta, seja na região foliar, e geralmente na folha a gente fala que tem em cima e embaixo, tá? Nas duas partes da folha, tá? Tanto em cima quanto embaixo. Ajuda, né, na diminuição gasosa dentro da planta, no que entra, né? Porque quando a gente faz o processo de fotossíntese, a gente tem a liberação de oxigênio, tá? Então, por isso que a gente fala que as plantas, ela fornecem o oxigênio de todo o planeta, tá? Todos os seres que fazem produtos da fotossíntese, que tem plasto, tá? Cloroplastos lá nessa estrutura e fazem fotossíntese, ajuda nessa liberação de oxigênio e gás carbônico, tá? Então, através dessas estruturas, a gente consegue fazer a liberação desses gases que são produzidos no decorrer desse processo químico, tá? Bom, como que funciona essa estrutura? Essa estrutura ela vai começar a funcionar a partir do momento que eu tenho uma grande quantidade de raios solares que entra na nossa atmosfera, né? Ela entra, chega até a nossa planta. Chegando até a planta e com o aumento da temperatura, a gente vai ter uma sinalização ambiental, que no caso seria o aumento da temperatura, e processos fisiológicos vegetais, tá? A fisiologia vegetal dessa planta começa a fazer algumas sinalizações químicas que fazem com que essa célula abra ou feche, tá? Quando está muito quente, ela vai fechar. Quando está um tempo ameno, ele fica aberto, tá? Então, ele sempre geralmente abre pela manhã, quando a incidência solar aumenta. Quando ela começa a aumentar, ele começa a fechar também. Dependendo da planta, vou colocar um exemplo aqui do cerrado, geralmente planta do cerrado ele vai ter bem mais tricomas, ou perdão, bem mais estômatos do que a planta lá de Mata Atlântica, por exemplo, porque vai variar de região para região. Tá? Mata Atlântica geralmente tem um clima mais ameno, né, onde as plantas não ficam geralmente expostas a uma radiação solar tão grande. Já no cerrado, que no caso seria, né, uma região mais aberta, fica bem exposta e por isso a incidência solar seria maior, tá? Bom, outra estrutura que a gente vai estar falando é a lenticelas, que no caso seria, né? Seria não, no caso é essa estrutura que a gente está vendo aqui nessa planta. Vocês já viram essa estrutura em alguma planta? Creio que não. Geralmente em amoreira, tá? Pé de amora, aparece essa estrutura aqui, tá? Bom, as lenticelas elas vão suprir, vai fazer a mesma função que o estômago, tá? Só que o estômago a gente sabe que tem um controle fisiológico e ambiental para que ocorra, né?
e elas são presentes a partir da epiderme da planta. Então, eu vou ter as reticelas como sendo, as reticelas como sendo semelhante aos estômatos, fazendo o mesmo processo, né, que no caso seria trocas gasosas, porém eu não tenho aquele controle, tá, relacionado à abertura de células, que no caso seria essas do lado aqui, tá? Então, nos estômatos eu tenho um controle fisiológico do que vai abrir, do que vai fechar, do momento que eu consigo abrir e fechar. Nas lenticelas não tenho não tem essa possibilidade porque elas estão na periderme, tá? Que no caso seria o crescimento secundário. Mas elas ajudam nessa questão de trocas gasosas nessa estrutura, tá? Deixa eu mexer aqui. Bom, outra coisa que a gente pode estar falando, os estômatos, que são essa pequena estrutura aqui, provavelmente você não vai conseguir ver eles a olho nu, tá? Essas estruturas são muito pequenininhas, que tanto na microscopia, ela fica desse tamanhozinho assim, tá? Fica bem pequenininho. Isso aqui está aumentado essa foto, por isso fica boa para a gente enxergar e verificar. Bom, as excelas a gente consegue fazer essa visualização porque ela está explícita ali, né? Expressa ali naquele tronco, né? Então fica fácil a sua visualização. Bom, outra estrutura que a gente já falou anteriormente, no caso seria o suber, né? O suber a gente falou que no caso seria a região do filogênio, né? Que seria denominado de suber umas células que estão nessa região onde eu estou passando o mouse. Bom, o suber seriam células que ajudam a secretar a suberina, que ajudam na impermeabilização desse tronco, tá? Bom, a partir do momento que eu tenho crescimento secundário, eu vou ter o aparecimento, né, de uma estrutura que a gente denomina de cortiça, que é extraído do sobreiro, tá? No caso aqui a gente já falou que a cortiça é o crescimento secundário da região do filogênio, que no caso seria toda essa estrutura aqui, tá? Que ela se desprende da região cauliar. Geralmente, volta. Bom, geralmente é composto por tecidos mortos, ajudam na impermeabilização, como eu havia dito, devido à presença daquela substância seróide, que no caso é a suberina, tá? A suberina, ela é uma estrutura que é lipídica, então ela é uma substância lipídica secretada tanto na região foliar quanto na região cauliar, tá? Por que que eu não tenho a suberina secretada na região da raiz? Alguém saberia me dizer? Alguém arrisca chutar? Eu não sei. Ninguém mais arrisca? Bom, eu falei que o suber, né, que são as células mais lateralmente dessa estrutura de crescimento secundário, ela faz essa secreção para ajudar na impermeabilização, né? Ou seja, em época de chuva eu não vou ter o acesso dessa água, né, pela região lateral, apenas de baixo para cima. Se eu impermeabilizo a minha raiz, logo essa planta ela não consegue fazer com que essa água suba, porque ela vai estar impermeabilizada, ou seja, o lipídio que ali está não vai deixar com que ela puxe a água de baixo para cima. Com isso, a planta ficaria desfavorecida e iria morrer, porque ela não teria como pegar a seiva bruta, né, que no caso seria água e sais minerais, para fazer o processo de fotossíntese. Bom, então é basicamente isso, tá? E a gente tem nessa região de suber, a região, o aparecimento de lenticelas e ritidomas, tá? Que a gente vai descobrir o que é um pouquinho mais para frente. Bom, temos também a utilização, né, da região da cortiça, que no caso é essa parte morta onde a gente utiliza, né? O pessoal remove bastante essa cortiça aqui porque ela não, após de
removido, ela não causa nenhuma desvantagem para aquela planta, porque de cada 30 anos ela faz a remoção dessa cortiça de forma natural, tá? Então, a gente consegue fazer rolhas e também algumas peças em como se fosse MDF, tá? De cortiça, tá? Onde provavelmente eles fazem, moe essa estrutura e depois, utilizando cola e prensagem, faz as estruturas que serão utilizadas, tá? Essas rolhas geralmente são utilizadas muito em barril, né? Que é voltado para fermentação de líquido, como cerveja, vinhos, e também para garrafas com relação à fermentação também, tá? Bom, a região da casca, a casca ela corresponde a todo o tecido, inclusive o da periderme, né, que no caso seria essa região, né, a região do suber. E também a gente pode denominar elas de ritidomas, que pode ter o sinônimo, né, ela é sinônimo da palavra casca, tá? Então, quando a gente fala de ritidomas, tá? Quando a gente estiver falando de cortiça ou ritidomas, ela vai ser basicamente a nossa casca. Todo mundo, eu pelo menos antes de estudar biologia, eu sempre chamei essa estrutura de casca, né? Assim como todo mundo chama, tá? Não está errado. Apesar que essa região bem fininha aqui é a região do suber, né? Região onde é secretada a suberina. Então, toda essa estrutura no ritidoma a gente vai denominar de casca, tá? Então, aqui no canto, quando eu finalizar o vídeo, vocês vão ver a estrutura bem mais próxima aí, tá? Bom, e com relação às estruturas de crescimento secundários, seria isso, tá? Com relação ao crescimento dessa planta. Vou estar finalizando a nossa aula, porque também o tempo aqui já está acabando, tem 5 minutos, porém eu vou estar passando alguns avisos, tá? Deixa eu só ver quanto tempo que ainda temos aqui. Bom, temos exatamente 1 minuto, tá? Passar esses avisos. Bom, orientações para a atividade para ser feita, tá? A atividade eu vou estar postando ela a partir do meio-dia para vocês. Eu não consigo postar agora que eu já vou sair daqui e já vou ir para uma outra aula. Porém, essa atividade, a partir do meio-dia, ela vai estar colocada lá juntamente com o nosso vídeo. Na atividade, eu peço para que vocês coloquem o nome completo da instituição, o local onde foi feito, né? Então, Goiânia e a data, né? Que a gente vai estar colocando. O nome completo do aluno é muito importante para identificar vocês. O nome do professor também, para identificar a matéria que está sendo dado, o nome da matéria, tá? A série e a turma que você está, terceiro e o ano, né? Não, o terceiro é o ano e, no caso, a série seria a turma, né? A, B ou C. No caso, o tema da aula de hoje, tá? Que, no caso, seria a diferenciação do tecido adulto, né? Então, pessoal, com relação à nossa atividade, é isso, tá? Ficaram alguma dúvida com relação a alguma coisa que foi dita nessa aula ou tá tranquilo? Tá tranquilo, professor. Não, professor. Crescimento primário tá tranquilo, secundário tá tranquilo? Tá sim. Alguém tá com dificuldade? Se tiver dificuldade, pode falar, tá? Então é isso, pessoal. Vou estar finalizando a aula aqui. Aí vocês podem acompanhar a próxima aula, tá? Tenham todos um ótimo dia e uma boa semana a todos, tá? Pro senhor também. Tchau. Obrigado, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, Leila. Obrigado. Tenha um ótimo dia, tá? De nada, hoje eu tô mais lento, o braço tá doendo. Melhoras. Nossa, Ah, tanto que é cansativo, né, interpretar. hoje tá. Obrigada, tchau. Tchau.